Quando que começou o seu interesse por espiritualidade, mediunidade, assim, bem do comecinho mesmo? Guru, eu tive sorte de nascer numa família multifacetada, né? Então eu tinha uma tia que era pastora evangélica, mas que militava na Umbanda. Tinha católicos, mas uma parte era espírita, né? Então eu cresci num ambiente em que eu escutava falar de espírito, de mediunidade e tal. E eu tinha mediunidade ostensiva, meu avô era o centro do meu universo, né? E eu sonhei um mês antes de ele morrer, eu sonhei com ele morto. E ele morreu realmente um mês depois. Para mim foi duro, porque ele era o meu melhor amigo, ele era meu tudo, né? E passado um tempo, eu não lembro bem quantos meses, eu comecei a sonhar com ele. E era muito legal, porque aí ele vinha com o violão dele, tocava musiquinha, fazia brinquedo e tal. E um dia ele falou para mim, o vovô não vai vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, assim. Eu falei, cara, que sacanagem, morreu 2 vezes. Passou, acho que pouco, não chegou uma semana, eu acordei e tinha um ser branco leitoso, cabeçudo, de olhos brancos, flutuando assim, acima da minha cama, né? E ele falou, fez assim com a mão, saudações, eu sou amiguinho do seu avô. Meu personagem favorito de gibi era o Gasparzinho, que é o fantasminha camarada. Amiguinho, eu só podia ser o Gasparzinho. E ele estava realmente usando a forma do Gasparzinho, porque hoje a gente sabe que eles usam o imaginário infantil para a criança não estabelecer um limite, né? Aí o Gasparzinho falou que ele ia seguir meu crescimento no lugar do meu avô. Ele abriu a mão, tinha uma esfera vermelha, essa esfera subiu, flutuou no ar, se transformou no planeta Terra. Daí eu vi prédios de vidro, eu via Columbus pousando, o tsunami que teve ali no Oceano Índico, né? Que foi terrível ali nas Filipinas. E ele me mostrou outras coisas que podem ou não vir a ocorrer. Ele falou, você não vai esquecer disso, né? E aí eu voltei a dormir, acordei de manhã, o Gasparzinho veio falar comigo e tal, né? Essa menina tem uma imaginação forte. Quantos anos você tinha? 5 para 6 anos. Nossa, 5 para 6 foi bem anos. Criança. Foi bem criança. Ninguém levou a sério, né? Aí, exatamente 3 noites depois, eu lembro que foi 3 noites depois, eu acordei e tinha um cidadão cinzento, cabeçudo, de olhos puxados, escuros, né? E ele me puxou para fora da minha cama, ele pegou na minha mão e me tirou. Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, ela não acordou. Sabe aquelas casas fantasmagóricas de corredor longo? A minha casa era assim. E quando a gente entrou no corredor, tinha uma luz bem no centro do corredor. A gente entrou naquela luz, eu me senti puxada pelo estômago. E quando passou o pânico, né? Me deu ânsia de vômito, tontura e tal, eu vi que eu estava num ambiente redondo, como se fosse de aço escovado, e tinha 3 desses cinzentos sentados numa mesa, que hoje eu sei que era o painel de controle. É mais ou menos esse aqui? Não, esse é mais um reptiliano, né? Mesmo o Grey, sabe o ET do Spielberg? Sei. É bem aquilo. É o ET, é o Grey mesmo. E aí eu fui levada para essa nave, né, paramos no deck mesmo, entramos por parecia uma cortina, a gente entrou por aquela cortina, descemos no deck, e a nave era de uma temperatura mais fria. Claro, eu não sabia que eu estava numa nave, eu achei que aquilo era um prédio, uma escola. Mas era fria, mas não era desagradável, a iluminação era indireta, mas era bem claro. Aí ele fez assim, ele fez com a mão, na frente de uma parede, a parede abriu, aí dentro tinha uma mesa, eu não sei como eu fui parar naquela mesa, mas eu só conseguia mover meus olhos. E aí eles enfiaram aparelho no meu ouvido, no meu nariz, meteram uma agulha no meu pescoço, eu fiquei apavorada, e aí apareceu um cidadão adâmico como nós. Ele depois tocou na minha testa e falou, não tenha medo, somos seus amigos, vamos lhe fazer mal. Acordei no dia seguinte na minha cama, com 3 marcas vermelhas na minha barriga, eu falei, fui levado. Ninguém acreditou, é óbvio, né? Só que isso começou a acontecer seguidamente. E aí eu fui para o Brasil para Cristo, tomar biblada na cabeça do Manuel de Mello, fui para a Federação Espírita, passar por todos os tratamentos que você pode imaginar, médico, doutor Stanislau Franco e tal. E o pai João da Caridade, que era o mentor do doutor Stanislau Franco, falou, fiquem tranquilos que tudo que está acontecendo está programado. Não tem problema, ela não vai sofrer nenhum dano. E isso foi até meus 13 anos, né? É claro que estar com esses seres, quebrou muito paradigma. Eu não ia só em corpo físico, eu ia também em projeção astral, em desdobramento. Só que isso expandiu minha mediunidade, né? Eu comecei a ter clarividência, clareaudiência. Com 11 anos eu estava psicografando já. E com 11 anos, um deles chegou para mim e falou, leia esse livro, que era o Livro dos Espíritos.
leia esse livro. Então, eu falei que eu queria ler, minha família falou, não, é muito criança, já está com cheio de coisa na cabeça e tal. Aí eu roubei o exemplar da minha tia, eu lia debaixo do cobertor com a lanterna, porque foi a forma que... Aí tudo fez sentido, eu entendi o universo e eu parar na minha mão. Então, a minha iniciação foi assim, né? Eu via espíritos, minha adolescência inteira eu passei lendo André Luiz e Emmanuel, né? Então, foi assim que eu me desenvolvi, mas numa família que me dava condições também de eu ir um pouco além, né? Eu não tinha que escolher qual religião eu queria. Era bem aberto. Então, é por isso que até hoje eu não tenho dogma. Entendi. Com 5 anos já começou e depois com 11, então foi bem... Até os 13 anos foi paulada. Depois dos 13 anos foi como se eu tivesse, assim, um esquecimento. Aí eu passei a me dedicar aos estudos, eu jogava basquete, adorava jogar basquete. Mas a minha vida passou a ser de um ser humano normal. Normal. Mas você teve dificuldade dos 5 aos 13? Todo mundo falava assim, numa boa, eu tô falando, é meio esquisitinha. Na minha família, né? Assim, difícil de acreditar, tem problemas psicológicos e tal. É que naquela época não se falava em autismo, né? Eu era disléxica, não se falava em dislexia. Eu tinha distúrbio de atenção, não se falava nisso. Então eu era meio ET mesmo, né? Mas eu tinha eu pegava passarinho caído no chão e com a minha mão em cima dele ele voltava a viver. Então era mediunidade de cura. Isso foi muito expandida mesmo. Aí depois só me dediquei à medicina. Dos 13 para frente, minha vida foi medicina, né? Aí depois, formada, já trabalhando, quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, meu segundo noivo morreu exatamente um mês antes do casamento, assim como o primeiro, né? E foi uma Paula, porque primeiro você fica em choque. O segundo também, falei, chega, não é para mim. E aí, passado 3 ou 4 meses, a gente fundou a Casa do Consolador. Aí eu estava na minha praia, no meu ambiente, estava tudo certo. Tudo tranquilo. Mas contando assim parece fácil, mas foi bem difícil, hein? Não foi um parque de diversão, eu não estava na Disney, entendeu? Ou então eu estava numa montanha-russa, porque era muito... você tinha altos e baixos, né? E assim, eu não tenho empatia, não sou médium de empatia, quer dizer, eu não sinto no meu corpo físico o que o outro sente, mas eu estava muito aberta, né? Então eu captava muito o que os outros sentiam. Aí era complicado você lidar com essas energias quando você não tem experiência para, né? E eu fui autodidata, eu acabei estudando sozinha porque não tinha quem ensinasse, não tinha quem falasse de ET naquela época. Não tinha quem juntasse, olha, você vê íntimo, mas você também vê médico. Porque ou você é isso ou você é aquilo. E eu sempre fui contra rótulo, né? Não gosto de rótulo, acho que isso atrapalha demais. Com certeza. E desses poderes curativos que você tinha, qual foi a primeira coisa que você fez que te impressionou? Você mencionou um passarinho e tal, mas esse foi o primeiro ou não? Foi. Ele bateu na janela e caiu. Né? E adoro animal, desde pequena, né? Eu peguei ele na minha mão e eu pus as duas mãos assim, mas não por nada, não tive intenção nenhuma, mas eu fiz uma oração ali pedindo para Jesus, né? E o bichinho começou a se mexer na minha mão e ele saiu voando mesmo, foi muito legal. Você atribui isso a uma espécie de reiki ou o que? Mais ou menos. É mediunidade de cura, né? Porque você tem o paranormal. Qual a diferença entre paranormalidade e mediunidade? É genético, fisiológico, DNA dependente, todos temos. Mas a paranormalidade é o paranormal que produz o fenômeno, ele não depende de um agente externo. A mediunidade, o médium depende de um agente externo para acontecer. Então você tem o médium de cura, que é o que recebe um espírito curador, um doutor espanhol, que é um dos meus mentores, o Bezerra de Menezes, o doutor Fritz, isso é o médium de cura. Você tem o paranormal de cura, que ele consegue captar o fluido cósmico universal e transmutar junto com o próprio ectoplasma num fluido de cura. Tá? Você tem as duas coisas. Naquela época eu tinha paranormalidade de cura. Hoje eu sou médium de cura. Médium de cura. Nossa, é incrível. É uma história impressionante. Doida, né? Doída. Não, doida. Doida. E doída também. Teve seus momentos. Teve seus momentos, né? Caramba. E eu queria voltar um pouquinho só, mais no início da sua história. Eu queria tentar dissecar, explorar bem a questão da abdução alienígena. Tá? Então vamos tentar fazer uma cronologia, né, e tentar entender certinho exatamente como aconteceu, tentar conseguir os detalhes assim, né, de todo esse processo, tudo que você vivenciou. Quando que foi a primeira abdução que você entende que aconteceu? 3 dias depois de eu ver o Gasparzinho. Tá, com 5 anos. Primeiro ET, eu tinha quase 6 anos. O primeiro ET
Hoje, você fazendo estudo de casos de abdução, eles usam muito o imaginário infantil para a criança não estabelecer um receio. Você quebra a resistência da criança. Então, a gente atende uma menina de 7 anos na casa do Consolador, que era louca pelo querido pônei rosa. E eles apareciam como se fosse o querido pônei rosa e ela seguiu o querido pônei para dentro da nave. Eles usam o imaginário infantil. Como eu gostava do Gasparzinho, porque eu gostava mesmo, ele veio como Gasparzinho. Ele podia vir como super-homem. Só que eu não curtia o super-homem. Eu nem conhecia o super-homem. Eu gostava do Gasparzinho, tá? 3 dias exatamente depois do Gasparzinho foi a primeira vez que eles me levaram. E como foi exatamente isso? Você lembra de estar acordada, dormindo? Eu estava dormindo. Tá. Quando eu acordei com alguém, era uma mão gelada, uma pele escamosa, né? Como sabe pele de golfinho? Você já tocou um golfinho? Não. É uma pele fria, né? Uma pele mais fria e lisa, muito lisa, né? Eu senti isso pegando na minha mão. Eu acordei com essa sensação, 3 dedos tocando na minha mão. Eu era pequena e eu era menor que ele, né? Ele tem, normalmente os greys têm 1,20 m, 1,30 m, não varia muito a altura deles. Quando eu olhei para ele, eu não estabeleci resistência. Provavelmente por alguma indução hipnótica que ele fez, porque eles fazem isso com facilidade. Então, ele me puxou da cama, eu desci da minha cama, eu dormia no quarto da minha tia Iracema, que foi quem me criou. Eu bati o joelho na cama dela e olhei para ver se ela ia acordar. Ela não acordou. Porque eles fazem isso, né? Quem está acompanhando o objeto da abdução, normalmente é sedado, é desdobrado e está longe, justamente para não estabelecer nenhum problema de resistência ou de luta, porque não interessa para eles nenhum tipo de violência, realmente não. Aí eles eram 3, né? O primeiro, chama Zilok, esse primeiro, depois eu fiquei sabendo o nome dele. Zilok. Ah, Zilok. Tá. Aí a gente foi para a nave. Tá. Eu entrei naquele raio de luz. Eu me senti puxada pelo estômago. A primeira coisa que eu senti foi falta de ar e náusea. E tontura. Tá, mas aí, então, vamos entender. Ele colocou, foram 3 dedos na sua mão. Ele pegou minha mão, eles têm 4 dedos. Ele pegou minha mão... com 3. Com 3, Tá, aí vocês foram andando pela casa? Sim, pelo meu corredor. Meu quarto ficava no fundo do corredor. Tá. Ele me puxou pela mão, aí que eu vi que tinha 2 no corredor esperando. Nós fomos até esses 2, fomos os 4 juntos para esse raio. E esse raio... sumiu, desapareceu. Eu dei conta de onde eu estava quando eu estava já dentro de uma nave pequena. E aí quando você saiu da cama e você viu mais 2 figuras no corredor. No corredor. Você sentiu o quê naquela... Nada, isso que eu estou te falando, ele devia estar com alguma indução hipnótica, porque era como se eu tivesse com sono. Entendeu? Tipo meio grog. Grog, assim. Eu não tinha medo, eu não tive medo deles. É como se eu tivesse anestesiada mesmo. Ele me pegou pela mão, vamos lá, eu não pensei. Quer dizer, eu não lembro hoje de ter tido qualquer tipo de raciocínio naquela época. Tá. O primeiro raciocínio que eu tive, quando eu vi o ambiente circular que eu estava e os 3 numa mesa, foi que eu olhei para a escotilha e vi a Terra se afastando. Foi aí que eu vi onde eu estava. Aí me deu medo. Mas também passou logo, você deu o medo rápido, quer dizer, existia uma indução hipnótica realmente importante ali. Tá, então vamos lá, continuar. Então foi do corredor, aí teve um lapso temporal, eu me vi já numa nave pequena. Então pulou, sei lá, você saltou no tempo? Eu acho que foi rápido, porque deve ter sido algum tipo de beam up, sabe? Aquele, você ser levado de um lugar para outro. Tipo um teleporte. Um teletransporte. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Realmente não sei te dar com detalhes, porque eu não lembro, né? Mas quando eu voltei a ter uma noção de tempo e espaço, eu já estava numa nave pequena. Essa nave pequena entrou numa nave maior. Isso eu lembro bem, da nave entrando numa nave maior, né? Como se tivesse uma cortina, porque você via que você passava através de alguma coisa. Então não despressurizava aquele espaço grande, você entrava num deck mesmo. Aí a gente saiu e o mesmo ET, o Zilo, que me pegou pela mão de novo, e a gente começou a andar pelo corredor. E eu de pijama, tava com meu pijaminha. Da nave? Da nave, de uma nave grande, aí já era uma nave grande. Então você saiu dessa menor, que te transportou, que te trouxe da Terra até o espaço. Isso. Levou para uma nave mãe. Isso. Aí tinha tipo um deck de aterrissagem, que era uma cortina. Não sei te dizer se era uma nave mãe, mas era uma nave grande. A primeira era uma nave pequena. E o formato dela, você lembra alguma coisa? Não, porque eu nunca vi ela por fora, eu sempre vi ela de dentro. Eu não sei te falar. Né? Eu não sei te dizer, porque eu não tinha acesso a todos os lugares. Eu tinha aquele corredorzinho, era um corredor largo, que é do deck até esse espaço onde havia essa mesa de exames. E daí o Sarau ia daquilo e voltava para o deck. Né?
Eu não sei te falar a forma. Tá, e aí quando você chegou nessa nave maior, era tipo um hangar, era um espaço amplo? Era um espaço amplo, que tinha outras naves pequenas, né? A gente desceu da nave, tinha 3 degraus, a gente desceu da nave, e aí tinha uma rampa, a gente foi por essa rampa, viramos à direita e já estávamos nesse corredor. Da nave maior? Na nave maior. E aí você foi conduzido até uma sala de... Isso, uma parede abriu, quando ele fez com a mão, ele passou a mão na frente da parede, a parede abriu. Dentro dessa sala tinha uma mesa de exames, como se fosse uma mesa de cirurgia. Em cima tinha um foco, como se fosse um foco de cirurgia. Eu não me lembro como eu fui parar nessa mesa, mas nessa mesa eu só conseguia mover meus olhos. E nesse trajeto entre a nave que você desceu, você falou, então eram 3 degraus e uma rampa, você via que existia uma vida acontecendo ali. Tinham outras... Não, eu só vi o Zilok. Eu só via esse ET. Não estava totalmente habitado o espaço Não, ali. eu não vi ninguém, só o Zilok mesmo, que me segurava pela mão. Mas você viu que tinha outras naves estacionadas? Tinha mais naves estacionadas, mas eu só vi o Zilok, não vi mais outros. Quando eu dei acordo que eu estava na mesa, aí estavam os 3 de novo, e esses 3 é que fizeram os testes em mim. E você sabe quais foram esses testes? Eles enfiaram um aparelho no meu ouvido que parecia um metal líquido, porque à medida em que ele enfiava no meu ouvido, aquele metal se expandia. Né? É desconfortável. Quando pegou o tímpano, foi muito desconfortável. Enfiaram uma escopia no meu nariz, né? Não sei até onde foi, porque eu não conseguia me mover, mas você sentiu o aparelho passando. Depois, meteram uma agulha na minha jugular, tiraram sangue. Aí passaram um aparelho, sei lá, tipo ultrassom para ver meus órgãos abdominais e pélvicos, né? Você sentiu alguma dor? Quando eu comecei a sentir dor que eles enfiaram a agulha na minha jugular, eu senti muito medo. Foi quando apareceu esse ser adâmico, bem alto, bem sereno. Ele tocou minha testa e eu, por telepatia, ele me passou, né? Fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. O que é um ser adâmico? Nós somos adâmicos, a nossa espécie. Porque o que é um ser humanoide? Cabeça, tronco e membros, na posição ereta. Isso é um ser humanoide. Você tem várias espécies nesta galáxia, porque o que eu conheço é esta galáxia. A espécie mais frequente é o tipo humano da Terra, que é chamado de Adã Kadmon. Né? São os adâmicos. Tem reptilianos, que são seres répteis mesmo, que você vê. Tem insetoides, que são muito frequentes. Tem os zeta-reticulianos, como o grey, que é pequenininho, mas tem outros que são altos. Tem felinos, né? E talvez outras espécies que a gente... Os aquilinos, está muito frequente agora você vê os que são meio pássaros, tem cabeça, tem pena, né? São super diferentes. São as espécies mais frequentes, é o adâmico, o reptiliano, o insetoide e o reticuliano. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Então você estava lá na mesa de cirurgia com 3 greys clássicos, né, que a gente pode considerar. Sim. Então, magros, pele acinzentada, olhos negros, sem nariz. Isso. Eles não se comunicaram com você em momento algum? Em momento algum. Não houve uma única tentativa de comunicação. Eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer. O primeiro, Zilok, né, quando ele olhou direto no meu olho, né, foi nesse olho meu aqui. Eu vi como se fosse filme, flashes, provavelmente de encarnações anteriores minhas. Ele fez um scan, né? Porque eles fazem muito isso. Eu tenho uma deficiência nesse olho. Eu tenho 60% de olho só no olho direito, 60% de visão só no olho direito. Não estou dizendo que é culpa deles, de jeito nenhum. Mas foi o olho que ele usou para fazer esse scanner. Eu estou vendo, parece que tem uma diferença de cor nos seus olhos. Tem Às isso? vezes tem um mais azul e um mais Às verde? Às vezes tem. Você está enxergando isso ou não? Acho que é a luz, né? Eu acho que é a iluminação. cego, eu acho que eu não ser. enxergo, não. Eu nunca vi isso, mas meu olho muda de cor como qualquer olho claro, não tem personalidade, né? Ele muda de cor. Tá, então tá bom. Então, beleza. Então começaram a furar, colocaram uma agulha. na Tirar jugular. sangue da minha jugular, né? E aí, nesse momento, apareceu um ser adâmico. Sim, eu fiquei muito assustada. Eu não sou de chorar, nunca fui, nem quando era criança. Mas você não estava amarrada a nada? Nada, cara, nada Paralisada. eu estava paralisada, nada me segurava, eu só conseguia mover meus olhos. Mas aí, provavelmente, meu coração disparou, minha respiração ficou muito rápida, aí veio esse outro ser que me induziu um sono profundo. Eu só fui acordar no dia seguinte na minha cama. E ele era quase um humano? É humano, só que alto. Um humano alto, muito alto. E o cabelo normal, tudo igual no nariz? Então, pele... ele tinha como se fosse um turbante. Eu não vi cabelo nele, né? Eu lembro do turbante verde. É o que eu lembro dele, é o turbante verde. E os olhos verdes também, é o que eu me lembro dele.
E nessa hora você ficou morrendo de medo que você achou que você ia morrer. Não, fiquei com medo quando ele meteu a agulha, que doeu pra caramba, a agulha doeu mesmo. O do ouvido, quando encostou aquele negócio no meu tímpano, eu senti muito desconforto. Entendeu? Mas quando ele enfiou a agulha na minha jugular, aí doeu mesmo. Aí eu entrei em pânico. Tá, então, ok, aconteceu isso, ele falou com você, fique tranquila, ele tirou sua dor. Somos seus amigos, não lhe faremos mal. Aí eu dormi. Dormiu e acordou de volta na minha cama no dia seguinte com três pintas vermelhas no meu abdômen. Daquela máquina? Provavelmente, sim. Quando eles devem ter feito algum estudo de óvulo, alguma coisa assim. Porque estava exatamente em cima do meu ovário direito. Então, deixa eu só fazer uma micro intervenção aqui, ó. Eu vi que a galera tá mandando superchat, a gente vai ler, mas como o papo tá bom, a gente vai deixar rolar. Se vocês quiserem mandar, a gente pega um tempinho no final e lê a pergunta de vocês. Isso aí. Tá, então essa foi o primeiro caso de abdução. Sim, foi o primeiro. Tá. Aí eu passei para a nave, ou em corpo físico, raramente. Eu ia uma vez por ano, no máximo 2 em corpo físico para a nave. A maior parte das vezes que eles vinham me buscar, eu ia em projeção astral. É só perispírito. Aí era super legal, porque aí não tinha agulha, não tinha mesa, não tinha nada. O que eles faziam com a gente, assim, quando eu entrava, né, era como se fosse uma nave também, mas iam outras crianças humanas. Eu lembro até de um caso, eu tinha acho que 8 anos, que uma das meninas estava berrando que nem louca, né? E eu queria que ela calasse a boca para eles não olharem na nossa direção. A vontade era de bater naquela menina. Ela era maior que eu. Aí eles levaram a gente numa sala e tinha crianças que não eram humanas, né? Eles eram bem híbridos, bem diferentes. E ele falava pra gente, né? Brinquem. Eu falei, cara, não tem nada pra gente brincar aqui, não tem nem um banquinho pra gente sentar. Numa outra vez que nós fomos o mesmo grupo de crianças humanas, estava cheio de brinquedo a sala. Então eles captaram o que falta para as crianças brincarem. Eles queriam muito que a gente interagisse com essas crianças híbridas. Era muito importante para eles que as crianças híbridas aprendessem a brincar como as humanas, interagissem com as humanas. Né? E o que eles fizeram, principalmente quando depois dos meus 10 anos, eles mostravam vários eventos graves para o planeta Terra, e eles diziam que a gente tinha que amar a Terra, tinha que proteger a Terra, que todos os minerais, vegetais, animais, luminais, éramos todos irmãos, que éramos manifestações da fonte criadora, que é como eles chamam Deus, né? Eles ensinavam a gente a trabalhar em conjunto, a resiliência, despertavam muito na gente a necessidade da gente ter ideais. Isso aí era contínuo. Quando eu ia em corpo físico era horroroso, porque significava agulha, significava testes, né? Chipagem. Eles tinham um negócio horrível que ele colocava me colocavam, né, numa projeção holográfica, numa situação que se repetia. Eu era traiçoada e alguém vinha para me matar. Eita. Qual era a minha reação? Isso desde criança, isso foi até 30 anos eles faziam isso. Aí eles pegavam sangue para ver a produção dos meus neurotransmissores, se os meus mudava ao longo do tempo com o aprendizado da vida, se eu tinha aprendido alguma coisa, se a maturidade trazia mudança em qual neurotransmissor meu cérebro produzia naquela situação, se a quantidade era a mesma, se a qualidade quântica era a mesma. Mas aí eles já me explicavam por que eles estavam fazendo aquilo. Né? Depois que eu me formei na faculdade, eles passaram a compartilhar comigo o porquê das experiências. Então os abduzidos não são só abduzidos para levar óvulo e espermatozoide, isso é um reducionismo. Para eles é muito importante entender por que nós somos tão reativos como nós somos. A gente sabe que a gente tem 10% ou menos de consciência, né? No meu caso, eu já não lembro o que eu comi no café da manhã. Meu cérebro, eu tenho pensamento acelerado, já não lembro mais o que a gente comeu no café da manhã. Mas o nosso tempo de resposta emocional é muito curto, porque a nossa resposta emocional vem desses 90% que são o nosso inconsciente. Você tem ali, no máximo, 5% do seu passado e o resto é o seu potencial evolutivo. Mas como a gente tem um tempo de resposta muito curto, que é de 100 a 500 milésimos de segundo, você vai na amígdala, no hipocampo, né, para pegar a memória emocional. O frontal, que é o freio estratégico e ético, não tem tempo de impedir você de tomar uma atitude repetitiva. E você vai num reflexo condicionado. É aquilo que você vem fazendo milenarmente. Quando você entende que aquela reação não é para você útil a nível evolutivo, é quando você faz seu salto quântico. Quando você evolui. Quando você sai do nível que você está e passa para um nível melhorzinho.
essa formação do nosso sistema límbico, que é o computador que a gente tem no centro do cérebro, emocional, na humanidade é de 100 a 500 milésimos de segundo, então é muito curto. E isso atrai espíritos que são superficiais, hiperreativos, emocionais, imaturos, nós. Por isso que para que a Terra possa caminhar para um padrão vibratório melhor, que é o futuro, que é a nova Terra, um mundo de regeneração, saindo dessa loucura que a gente vive, que é o planeta de expiação e provas, você precisa ter seres mais equilibrados, menos emocionais, menos reativos, mais maduros. E para isso o corpo físico geneticamente tem que estar gabaritado a absorver essa energia melhor. Então os estudos que eles faziam é para criar um híbrido que tem um tempo de resposta maior de 500 milésimos de segundo, dando tempo para o frontal exercer o freio ético e o freio estratégico. Então, a maior parte das pesquisas com os abduzidos é a respeito dessa reatividade emocional. É neuroquímica, estudam neurotransmissores, estudam hormônios, estudam memória celular, porque é isso que mais importa para a formação do híbrido. Tá, então, eles estão estudando para justamente criar uma espécie evolutiva do ser humano. Eles já criaram. Começou a nascer a partir do ano 2000. Se você pegar as crianças que estão nascendo a partir do ano 2000, elas são diferentes, né? Primeiro que nós temos um osso no meio da cabeça que tem a forma de uma borboleta, chamado de esfenoide. Cada vez que a humanidade deu um salto quântico do Australopithecus para o Habilis, do Habilis para o Erectus, do Erectus para o Sapiens, do Sapiens para o Sapiens Sapiens, que somos nós, esse osso inclina. E ele, a partir do ano 2000, começaram a nascer crianças com uma inclinação diferente. Todos os dentes encavalados, a boca é pequena para o número de dentes que tem, porque mudou a angulação dos esfenoides. Isso já está mapeado no mundo inteiro, tá? Essas crianças que estão nascendo, elas não são como nós, que temos medo da própria sombra. A gente bota a sombra embaixo do tapete, né? Põe todos os cadáveres dentro do armário e você não quer enfrentar. Porque a gente não está preparado, não tem maturidade para enfrentar os cadáveres, os fantasmas do nosso passado. Essas crianças que começaram a nascer no ano 2000, elas já têm menos medo da própria sombra. Por isso que esse sistema límbico já mais evoluído atrai essas crianças que têm mais maturidade. Entendeu? Esses são os híbridos. Entendi. Então, o híbrido que a gente espera ver, que é aquela coisa do olho puxado, maior... Ah, não. Isso não vai acontecer? Não, talvez aconteça daqui a uns 200 anos. Por enquanto, são crianças... uma inteligência maior, uma dotação para a música maior, elas têm mais acesso a coisas que elas foram em outras encarnações, né, porque elas já nascem com potencial maior. Nós temos 3 tipos de inteligência, né, Alexandre? A racional, que é do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, matemática, linguística, operacional, a emocional, que está no lado direito do nosso cérebro, que são as nossas capacidades e a nossa relação intrapessoal e interpessoal, que é o lado criativo, o lado intuitivo, e a inteligência espiritual, que é aquela que você sabe que existe alguma coisa além do campo físico e você se relaciona com ela, né? Essas crianças estão nascendo com as 3 inteligências superiores. Não é só criança cristal que está nascendo, está nascendo criança normal, criança de encarnação compulsória, ou seja, aquele espírito tem que encarnar, não quer, vai de livre espancada à vontade, nasce porque tem que nascer mesmo, mas estão nascendo muitas crianças cristais, que é justamente para quando a gente entrar na terceira década do ano 2000, essas crianças começarem a ter comando no mundo. E essas crianças vão fazer a diferença, porque elas pensam diferentes. A maioria delas hoje amam a natureza, algumas já não querem comer carne de jeito nenhum, têm mais resiliência, compartilham mais, não são tão apegadas. Então essa é a mudança que a sociedade não muda de fora para dentro e de cima para baixo, ela muda de dentro para fora e de baixo para cima. Por isso que Jesus nasceu entre os pobres e não entre os ricos. Porque ele tinha que fazer a mudança dentro do povo. Não chegando de fora, eu sou o teu Deus, me adora. Isso é bobagem, porque você não vai ouvir. Mas ele veio dentro para mudar de dentro para fora e de baixo para cima. E essas crianças são a base do novo mundo. Elas estão aí para fazer a diferença. Tá, eu queria comentar só aqui. A gente recebeu um relato no nosso e-mail, também no nosso canal, de uma mãe que ela estava grávida. Ela fez todos os exames lá de pré-natal, de acompanhamento da gravidez e tal, não sei o quê. E aí, teve uma noite em que ela alegou que foi abduzida, é o que ela entende, e o bebê sumiu do útero dela.
Ela mandou esse relato pra gente. Foi. E aí, depois ela foi pro hospital e tal, não sei o quê. O hospital falou, olha, você nunca esteve grávida. Mas ela levou os exames. E ela falou, olha, eu tava grávida até uma semana atrás. Como que é possível? Ele falou, é um erro, não sei o quê, babá. E ela tem certeza que foi o que aconteceu, que o bebê híbrido dela, porque ela disse que ela sentia forças diferentes dentro dela mesma e tal. E aí quando esse bebê foi tirado dela, assim, é como se nunca tivesse acontecido clinicamente, mas ela tem os documentos de quando ela estava grávida efetivamente. Você consegue comentar um pouco desse caso? É muito frequente, porque as mulheres, elas não cedem apenas o óvulo, né? Elas cedem também a hospedagem. E eles costumam tirar no primeiro trimestre esse feto. Tá? A criança híbrida e o que são realmente de fora do planeta Terra, eles precisam de 7 meses e meio de gestação no máximo, não precisam mais do que isso. Então aquele prematuro que já nasce forte, abre o olho e segura a cabeça, porque a criança hoje já nasce com uma maturidade neuropsicomotora maior. Então antigamente o bebê só ia identificar som depois de um tempo, hoje ele nasce, ele já vira a cabeça na direção do som, ele já segura a cabeça, né? Essas crianças são retiradas no primeiro trimestre mesmo, cada vez que eles colocam o híbrido, porque a gente fala, é para colonizar a Terra. Não é só a Terra, né? Existem outros planetas que estão recebendo crianças híbridas da Terra. O planeta Terra tem um DNA raiz de muitas espécies na nossa galáxia. Então o trabalho que você fala, é híbrido só para o planeta Terra. Não é. São híbridos para vários planetas que, assim como a Terra, também vão passar por um momento de regeneração. Então você vê crianças que são mais reptilianas, crianças que são mais insetoides ou mais zeta-reticulianas, né? Existe um vídeo interessantíssimo que até estava na internet, eu não sei se ainda está, mas o Marco Antônio Petit, que é um excepcional ufólogo brasileiro, talvez o maior de todos em termos de nível de pesquisa de livros escritos, e são 2 irmãos norte-americanos, o John e o James, né, que eram abduzidos desde pequeno. E o John, eles mostram o John durante as sessões de hipnose, aquele horror, xingando, chutando, blá, blá, blá. Aí termina esse vídeo, né, o John chorando, e ele fala, nunca mais me levaram, né? Na última vez que eu estive com eles, o Grey colocou um bebê no meu colo, e me falou por telepatia, assim, ele é seu filho, e eu olhei para ele é um ser híbrido entre nós, humanos, e os Greys. E aí entraram crianças na sala e a mais velha era uma menina, tinha cabelo claro, e ela, por telepatia, falou para mim, está tudo bem, papai, muito obrigada. E ele chora copiosamente. E isso são muitos relatos. Você pega estudos do Johnny Mack, um psiquiatra de Harvard, que quase perdeu a possibilidade de ser médico por causa dos processos que ele respondeu, que ele começou a pegar pessoas que chegavam para ele com relatos anômalos de abduções, submetia a hipnose e começou a pegar relatos malucos. E ele falou, não, isso é abdução. Se ele tivesse falado síndrome de abdução, clinicamente, medicamente não teria problema, cientificamente teria problema. Mas ele foi aberto à abdução e ele começou a estudar, e ele foi o maior exponencial científico desse estudo mesmo, no mundo, né? Tem um documentário chamado Taken, que não tem nada a ver com a série do Spielberg, que ali você encontra relatos de várias pessoas que foram estudadas pelo Johnny Mack, falando das suas experiências, de como os filhos eram retirados, né? E do contato que eles tinham com esses filhos, né? Tem um abduzido brasileiro chamado Marcos Cabral, do Rio de Janeiro, que ele relata o amor que ele tinha pelas crianças híbridas que tinham o espermatozoide dele. Então existe, assim, não tem como você alienar, não é, o humano que faz parte desse processo nova raça humana ou novas raças galácticas, porque existe um link emocional. Tem muitas mulheres que sonham, Alexandre, que estão na nave amamentando crianças. E o David Jacobs, que é o maior pesquisador do mundo de abduzidos, ele tem uma casuística de mais de 1.400 casos, vários livros escritos, ele diz que as mães, existem mulheres que são levadas à nave para ensinar sentimento para essas crianças, porque existem civilizações que perderam a capacidade emocional, trabalharam tanto o lado esquerdo do cérebro que perderam a capacidade emocional. E os humanos são muito importantes, ainda que sejamos muito imaturos, mas nós somos muito importantes para ensinar essas civilizações a voltar. Qual é o nome disso que você está sentindo? É raiva. Qual é o nome disso que você está sentindo? É amor.
Então, são mulheres e homens que são levados para a nave para trabalhar com essas crianças híbridas para ensinar para elas o nome do sentimento. Isso que você sente é isto. Se a gente for considerar o caso do homem em si, tudo bem, você está retirando lá o esperma, aí você vai tirar uma gota de esperma que você pode gerar reflorestar um planeta inteiro. Tem pré-requisitos, porque o espermatozoide tem que ser uma energia quântica, um campo quântico adequado. Você não consegue fazer hibridização com espermatozoides que não tem um campo quântico adequado. Então o homem produz milhões de espermatozoides, mas alguns estão vitalizados, prontos para gerar vida, a maioria não. Não, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, no caso dessa mulher que ela mandou esse relato pra gente, ela mandou um relato, assim, bem completo, bem claro, né? E ela, aparentemente, ela estava perturbada, porque, assim, ninguém acredita nela. Ela tem os documentos do antes e depois, ela sentiu, ela soube, ela esteve grávida efetivamente, o bebê sumiu. Então, assim, é um processo que é muito traumático. Assim. Como que fica uma situação para uma mãe como essa? É terrível. É porque alguém que você gerou e não é seu. E a gente fala, na Casa do Consolador, que é o centro espiritualista que eu fundei há 30 anos atrás, nós temos 240 casos estudados. Até a Margarete Áquila, que é a nossa neurocientista de plantão, né, psicanalista tal, hipnóloga, que faz o estudo desses casos. A mulher fica desesperada, porque é o filho dela, ela sente aquela, sabe, o ninho vazio, né? É bem difícil, tem mulheres que ficam muito presas nisso. Outras não, outras se libertam com mais facilidade, mas existem mulheres que, principalmente como esse caso, que ninguém acredita nela, né? E ela tinha documentação que provava que ela estava grávida. A gente vê isso frequente, isso não é raro não, o que ela está passando. Mas não é cruel demais isso? Então, não é cruel pelo seguinte, antes de você encarnar, você assume que você vai fazer parte do projeto. Porque são geralmente espíritos que têm um compromisso coletivo maior. E eu devo ter um bruto compromisso coletivo. Né? Então, quando você voluntariamente você aceita fazer parte desse trabalho, de estar entre os abduzidos, você sabe que você vai fazer parte de um projeto científico para criar seres com capacidade evolutiva para colonizar planetas distantes ou melhorar a civilização terrícola do nosso planeta. O problema é que você não lembra que você fez esse acordo, então dói. É por isso que nós temos que trabalhar o desapego, porque não adianta eles não, existe uma norma, né? ET não é, a maior parte dos ETs que eu conheço não são emocionais, entendeu? É o trabalho, é aquilo, é o projeto, a gente se atém ao projeto. Interessante. Mas assim, eles são capazes de entender que Total. Sim, porque eles também têm família, eles também têm filhos. Agora, é aquela coisa, você é capaz de se desapegar? Porque a gente não é abandonado por eles. Eles trabalham a nossa mente na nave, entendeu? Nós temos N opções de aprendizado na nave, mas existem pessoas que são mais apegadas. No caso dela, quer dizer, imagina, você tem exames que provam que você está grávida, aí some o bebê, você não lembra de ter abortado esse bebê, e você escuta que a gravidez não existiu, era uma gravidez psicológica. Então, isso é horrível, porque... quando você é dito para você que você não está falando a verdade, você está falando a sua verdade, existe um choque intenso, o ego sofre pra caramba. Além de você sentir que você perdeu alguém que estava dentro de você, que você desejava. Né? Mas isso, eles trabalham muito a nossa mente. A maioria das mulheres e dos homens entendem muito bem e passam a vida normalmente com isso. Algumas não, então eles trabalham o máximo possível, mas o desapego é importante, a gente tem que trabalhar o desapego, porque não é nosso. O filho não é nosso. Nós somos apenas um campo de passagem. Você é um útero, como eles têm incubadoras. Depois que eles tiram da mulher, a criança é desenvolvida numa incubadora hiper, ultra sofisticada, que é um ambiente uterino perfeito, onde ela cresce e telepaticamente ela recebe tudo que ela precisa, de carinho, de conforto, de amor. Né? A mãe que a gerou tem acesso a ela, até uma certa idade, ela tem acesso a ela, mas não é nosso. Mesmo as crianças que a gente gera aqui na Terra não são nossos. O filho, ele está seu, mas ele não é seu. São espíritos independentes. Eu acho que assim faz total sentido. Eu consigo entender esse ponto de vista. Mas é que para a mãe em si, né? E se é tão frequente, porque assim, se chegou na gente isso,
Se chegou um depoimento tão detalhado, acho que foi por causa da live que a gente fez com... Acho que foi com o Edson. Foi com o Edson. Primeiro ela mandou uma mensagem no chat, depois ela mandou um e-mail, assim, detalhando bem, assim, todo o processo e tal. Mas aí, vamos tentar entender uma coisa. Você, de certa forma, você gera uma contribuição constante para uma raça específica. Não, é a confederação. A confederação dos planetas dessa galáxia chama Confederação Galáctica. Sim. Alguns dizem Federação Galáctica, mas é um conjunto de planetas muito mais evoluídos do que a Terra, já são bem avançados, não apenas tecnologicamente, mas moral e eticamente. Né? Eles coordenam toda uma movimentação de planetas, de civilizações. Então, no braço de Órion, a Terra é a bola da vez. A gente é que vai transitar de nível, porque vamos combinar, não dá para continuar do jeito que está. Né? Nós vamos acabar com o planeta. Então, o foco no braço de Órion é a Terra. Mas a galáxia é gigantesca, existem muitos planetas em situações piores do que a Terra. Né? Planetas que já entraram na regeneração. E esse trabalho é feito para todos esses planetas, é tudo escola, que vai receber híbridos. Então, num planeta que tem, por exemplo, a raça adâmica como a predominante, a Terra é um provedor, vamos dizer assim, genético, por causa do nosso mapa genético, que é um cadinho de toda essa galáxia. Tá? Então, não, pode falar, Guru. Se a gente for para classificar, para entender, um que você, do espaço, assim, um bem inferior e um bem superior, só para a gente ter uma ideia. Plutão é um planeta prisão. Plutão, que vira planeta, sai de ser planeta, né? É um planeta prisão. Os espíritos piores estão lá, tá? Então, do nosso sistema solar. Você pode dizer até que os que já moraram na Terra e são ruins puderam ter... Sim, é um planeta prisão do sistema solar. Rola uma história, que eu não vou falar o nome desse cidadão aqui, porque o YouTube não gosta, tinha um bigodinho. Pois assim. Esse, então, não é o Charlie Chaplin, não é o Charlie Chaplin, Ele foi para lá. Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele foi para lá. Em compensação, você tem Vênus, por exemplo, que é um planeta muito mais avançado. Lá já não tem mais corpo físico, né? Eles já são só espírito, não precisam mais encarnar. É um planeta quase feliz já, que está muito mais avançado do que a gente. E um que é feliz mesmo, que é totalmente... o Sol, né? O Sol é um planeta feliz. O Sol né? é só alegria. O Sol é só alegria, porque você fala, né? O pessoal de Júpiter, Saturno, cara, é planeta gasoso, não pense em vida lá. O que tem vida é nos anéis de Saturno, nos sóis, né? Você vê Júpiter, tem um sistema solar só dele, né? O dia que ele encandecer e virar Sol, porque hoje Júpiter já passa o dobro da energia que ele recebe do Sol. Então ele já é um Sol, ele vai virar um Sol de verdade. Ele já tem um sistema solar dele, já tem as luas, e a gente já tem provas de existência nessas luas, principalmente a Europa, né? E Saturno é um outro planeta gasoso, que a gente sabe que nos anéis de Saturno você tem muita coisa que rola lá, deve ter muita encrenca naqueles anéis. Nas luas também, são planetas gasosos. Então não dá para você pensar em encarnados em planetas gasosos, isso não existe. Mas nas luas, sim. Agora, Marte, por exemplo, que é um planeta sólido, pelo que a gente sabe, se autodestruiu, né? Destruiu a civilização com uma guerra nuclear pesada, e hoje quem vive lá é intraterreno, né? É um planeta de regeneração, quer dizer, vibracionalmente ele está melhor do que a Terra, mas eles ainda estão em recuperação.